E aí a minha fala vai ser no sentido de tentar compartilhar com vocês a experiência do Paço do Frevo, um museu, como eu disse, localizado, poderia ter trazido o mapa, infelizmente, no Nordeste do Brasil. No Nordeste do Brasil, um museu recém-criado, a gente vai completar agora 3 anos, mas um museu que tem como diferencial ter sido gestado sob o signo do ativismo. Acho que isso é algo relevante. É um museu que nasce, que surge a partir exatamente dessa mobilização, dessa tomada de consciência de um conjunto ampliado de atores, de instituições, de comunidades, de territórios e saberes que formam, ao meu ver, e acho que na visão de alguns pernambucanos, um sistema extremamente sofisticado de expressões, de linguagens e de formas que foram reconhecidos, inclusive, como Patrimônio Imaterial do Brasil em 2007 e inscrito na lista representativa da Unesco em 2012. Então, é exatamente sob essa bandeira, sob esse lugar político também, do ativismo que a gente nasce. E é exatamente nessa força da matriz patrimonial, nesse complexo cultural que o frevo congrega a partir de diferentes linguagens, soluções sociais e soluções políticas, que a gente tem encontrado não apenas um espaço de valorar essa trajetória, de reconhecer essa trajetória do frevo e sua riqueza, mas, acima de tudo, um lugar para experimentarmos, um lugar para a gente construir futuros e modelizar ou forjar também novas maneiras de empreender, novas maneiras de olhar e novas maneiras de atuar. Acho que esse é o sentido principal desse patrimônio, desse complexo cultural que nasce da classe trabalhadora, nasce como uma expressão de conflito, de embate, de tensão, de ocupação do espaço urbano e que, em mais de 100 anos, sai de um lugar marginalizado para se tornar uma expressão reconhecida mundialmente. Então, é um pouco desse lugar que eu queria oferecer para vocês uma visão que trata o frevo como um valor, como eu disse, um valor estético, político, um valor artístico, um valor etnográfico, um valor sociológico, mas, acima de tudo, um lugar e aí um recurso que gera e atrai investimentos, um recurso que articula e engendra novas cadeias criativas e econômicas e, acima de tudo, um lugar para que a gente possibilite a emergência de novos sujeitos, um lugar em que a cidadania cultural possa, de fato, encontrar um espelho daquilo que se pretende. Então, é um pouco a partir desse lugar que eu queria falar com vocês. A nossa experiência, a experiência que eu trago, tenta se articular essa pergunta provocadora do museus para quem, e acho para quê, e acho que aí a gente também precisa pensar os museus para quem, por que a gente precisa de museus, né? Que lugar é esse? Qual a oportunidade que a arte, de alguma forma, facilita e promove para a gente num mundo tão cruel, no mundo da pós-verdade, num mundo em que isso a gente se coloca como desafios. E aí, nesse sentido, tentando se articular com a mesa do quem, acho que a gente já tem um desafio. Talvez não seja quem o museu conecta, mas quens. Um grande desafio que a gente tem, eu acredito que todos nós, gestores que atuamos em instituições museais, museológicas, se encontra diante do desafio que é a perspectiva complexa mesmo, pluralizada dos públicos que não apenas frequentam, mas que formam o corpo institucional do museu. E aí de manhã surgiu uma provocação, né, dessa questão messiânica, talvez que muitas vezes, dessa narrativa, desse discurso messiânico que os museus se posicionam. E nesse sentido, acho que a gente precisa partir não desse lugar assertivo, desse lugar de poder também,
e tentar explorar um lugar diverso, um lugar complexo, que parta não de talvez de um objetivo institucionalmente bem estruturado, bem traçado e bem planejado, por exemplo, de conectar pessoas, de democratizar o acesso, de articular atores institucionais. Talvez a nossa principal ação seja constituir um corpo institucional que parta de um regime de participação e de colaboração, de um regime que faça parte de uma tomada de consciência e que abra também oportunidades para a gente pensar em futuros, em caminhos, como eu disse, convergentes e divergentes também. E aí o Paço do Frevo optou como um lugar naturalmente relevante articular um conjunto de atores que a gente poderia rapidamente falar, de músicos, de intérpretes, pesquisadores, de compositores, foliões, artistas, grupos, mas acima de tudo a gente partiu de uma compreensão, de um olhar que considere antes de tudo a potencialização ou a pré-existência de um conjunto de ações culturais e sociopedagógicas que já existem nos territórios de origem. Ou seja, para que o frevo se tornasse patrimônio, você tem toda uma construção espacial também. Então, como opção política, a gente imaginou reconhecer essas ações e, acima de tudo, reforçar a atuação em territórios culturais. Edu? Perfeito. E também, acima de tudo, reconhecer a potência transformadora dessas ações de cidadania cultural. Ou seja, considerar essas relações e pensar como essas relações afetam e são afetadas pelo museu e, acima de tudo, como elas reivindicam uma nova prática de museologia, uma nova prática institucional. Um outro aspecto que isso aqui é um pouco do nosso lugar, dos nossos atores e desses territórios que a gente articula. E uma outra pergunta, que é a pergunta principal da mesa, é como? Como fazer isso diante de um momento de contingenciamento econômico? Como fazer isso diante de uma descrença nas instituições, não apenas museais, mas culturais? Como fazer isso diante de uma crise de representação? A gente tem, naturalmente, se debruçado diante de desafios de diferentes naturezas e impactados por diferentes arranjos políticos. Mas, basicamente, eu queria pensar uma prática que tem sido, lá no Paço do Frevo, orientada a partir de uma causa e a partir de uma relação que coloca muito do que Luiz nos apresenta, do museu menos instituição e do museu mais plataforma. E a Rosiane também, me parece que ela está aqui. Então, é um lugar menos assertivo, um lugar mais extrovertido e um lugar mais colaborativo e solidário com essas causas coletivas. E aí, nesse sentido, a gente tem se afastado da ideia do absoluto, se afastado da ideia do substancial e se afastado da ideia do museu como um corpo incondicional e como um argumento incondicional. E, para isso, a gente apostou em 3 conceitos, para a gente finalizar. O conceito da convivência, que me parece que é algo que foi trazido em algumas falas, que é um conceito, não apenas um conceito, mas uma decisão política que aposta na perspectiva do diálogo, da escuta ativa. A gente normalmente se coloca no planejamento, vamos fazer isso, vamos planejar, vamos organizar uma série de conferências, de demandas. Mas muitas vezes a gente não escuta o que essas comunidades pensam ou compreendem sobre o lugar do museu. E aí a gente tem construído o Paço do Frevo, acima de tudo, como um valor de estar junto, um lugar de construção que permite uma unidade, ou que talvez permita a construção de uma comunidade de afetos, de uma rede de afetos. O segundo aspecto que eu queria tratar era do ativismo mesmo. Ou seja, como o Paço tem se colocado num mundo de transformação e como a gente tem sido mobilizado para pensar em causas contemporâneas e urgentes para a humanidade.
E aí, nesse sentido, a gente escolheu 3 causas, muito inspirado pela própria natureza e pela própria trajetória do frevo. Uma é a causa da cidade, do direito à cidade, do ativismo urbano, como a gente, enquanto museu, enquanto frevo, tem se articulado dentro de uma lógica de produção das cidades. Haja vista ter sido frevo lá no século XIX, ter sido produto, em certa medida, do embate de ocupação dos espaços urbanos e, portanto, ocupado as lutas e ocupado, se debruçado sobre essas políticas urbanas. Então, a gente tem apostado numa perspectiva de convivência e de ocupação do espaço público como uma forma de pensar o direito à cidade. Em que cidade a gente pretende habitar e como o frevo pode oferecer esse recurso. Um outro debate uma outra agenda que a gente tem se colocado é o protagonismo negro. O frevo é uma expressão operária, é uma expressão negra que surge no final do século XIX e que durante esses mais de 100 anos de existência passou por diversos processos de expropriação, de reapropriação, e que nesses processos de deslocamento simbólico a gente se viu muito fortemente impactado por uma política, por uma prática estatal de branqueamento do frevo. Então, a gente, reconhecendo isso e reconhecendo esse lugar marginal que o frevo operou durante muito tempo, enquanto instituição, a gente optou por reforçar essa agenda étnica, essa agenda racial e essa agenda, acima de tudo, social e política que o frevo poderia se colocar e que o passo do frevo poderia ser um grande representante. Por fim, o debate sobre gênero, né? A ocupação dos espaços públicos pelas mulheres. O frevo também é uma expressão que nasce muito masculina, muito a partir de uma classe operária e de um coletivo de homens. E a gente percebe durante a trajetória que as lideranças femininas foram furtadas, em certa medida, de exercer esse lugar de equidade, esse lugar que a gente, de alguma forma, pudesse garantir. Então, essa discriminação de gênero, a gente viu que poderia ser e deveria ser um lugar que o passo do frevo pudesse se estruturar. E aí é um pouco das nossas atividades, a Aurora das Mulheres, a questão do debate sobre acessibilidade, e a acessibilidade não apenas no sentido físico, mas no sentido de conteúdo, espaços de encontro, de convivência, como o Observatório do Frevo. Hoje a gente está inaugurando o 3º encontro de pesquisadores de frevo à noite. Tem sido um lugar de reflexão, tem sido um lugar de experiência, um lugar que a gente possa se encontrar, estar e, acima de tudo, construir e aí futuros. O arrastão do frevo, ou seja, como é que a gente pode ocupar a cidade pelas pessoas e como é que a gente pode oferecer nessa ocupação uma reflexão sobre os espaços urbanos, os lugares de encontro e de conexões com outras plataformas, com outros gêneros, escolas, a dimensão do frevo como saúde, o frevo Pilates, o frevo que traz um debate sobre outros lugares. E aí, por fim, perdão, Luiz, mas é difícil falar em 10 minutos, eu queria resumir essa nossa conversa a partir dessa miscelânea ou dessa constelação de conceitos. E aí penso que o passo tem se implicado diretamente nessa noção de gestão de afetos, né? Nessa relação ou nessa decisão de incorporar isso como uma ética institucional, como um valor institucional e como um lugar que tem permitido explorar a memória, mas, acima de tudo, articular saberes de uma forma não hierarquizadas, mas sem desconsiderar todas as disputas, as tensões, e, acima de tudo, um lugar de muita diversidade, de muita criatividade, de muita solidariedade. Acho que isso a gente tem de alguma forma, buscado. O tempo é rápido, mas penso que estruturar o passo como um movimento, como um lugar de construção e de um poder de transformação de alta complexidade tem sido um grande desafio e, acima de tudo, um grande prazer, um lugar de exercer as nossas paixões e as nossas possibilidades. O museu como
como possibilidades também, possibilidades plurais, que leve em consideração contradição e o imprevisível, que leve em consideração a pluralidade e a unidade, que leve em consideração a ordem e a desordem, enfim, um espaço para que a gente exerça um pensamento complexo. É isso. Por favor, aqueles que não conhecem, gostaria de convidá-las a visitar o nosso site, acompanhar o nosso Facebook, o Instagram, para que vocês fiquem com um gostinho com uma vontade de querer estar lá conosco, de construir esse projeto conosco. Acho que a gente falou de manhã sobre escalas, né, dos projetos, mas também de temporalidades. A gente tem aqui exemplos de museus de 10, de 50, de 100 anos e de 150 anos e museus de 3 anos. Então, além da escala, a gente tem um desafio da temporalidade e esse desafio precisa ser permeado, atravessado por um entendimento e por uma construção coletiva. Agradeço a atenção de vocês e peço desculpas a Luiz Marcelo.